E aí, pessoal, dando continuidade ao que eu já estava falando, as condições de expressão de levedura precisam ser otimizadas, isso é uma desvantagem, e a glicosilação, ela nem sempre é possível, nem sempre é desejável, né? O controle dessa glicosilação nem sempre é possível. Esses processos de glicosilação, às vezes, são importantes. Quando a gente usa células de mamífero, vou pegar aqui meu pointer. Quando a gente usa células de mamífero, o processamento proteico é muito parecido com as nossas células, claro. O rendimento, nesse caso, não é tão alto quanto de bactérias e leveduras. As condições de cultura são muito mais complexas e o custo é muito mais elevado. Porque as células bacterianas, elas têm uma facilidade, tanto bacterianas quanto leveduras, formam uma facilidade muito grande de crescer em fermentador. Células de mamífero nem tanto, certo? Quando a gente utiliza célula de insetos, a gente tem, né, um processamento proteico muito próximo, pode ser utilizado também quando não se tem célula de mamífero, mas o custo é ainda mais elevado e o processamento é mais demorado e complexo. Quando a gente fala de algas, a gente tem geralmente a produção de biocombustíveis, nutracêuticos, coisas que a gente não consegue geralmente produzir por esses outros tipos de célula, porém é uma tecnologia mais recente, menos desenvolvida no sentido de a gente não tem muitos padrões ainda, padrão urba, né? E as culturas cell-free são as culturas que a gente não utiliza célula, a gente usa os elementos necessários, como ribossomos, aminoácidos, RNA transportador e outros tipos de moléculas, sem a presença de uma célula. Tá? Isso fica em solução lá, é um sistema aberto. Os componentes são artificiais, então é como se fosse, né, o componente artificial que vocês estudam bastante é a polimerase que a gente faz por PCR, né, em reação em cadeia da polimerase. Então, aquele é um sistema aberto, né? Então, o cell-free é um sistema aberto, porém, para larga escala, o custo é bastante elevado. Então, qual é o melhor? Não existe um melhor. Existem vantagens e desvantagens, dependendo do produto, vocês irão escolher, né, enquanto pesquisadores. E aqui só mostrando, né, a cultura de células. Na cultura de células, na cultura isenta de células, na verdade, a gente tem apenas esses elementos aqui, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas transcrição, tradução, chaperonas, todos aqueles elementos que são necessários para a produção de proteínas, né? E depois utiliza-se um gene repórter para saber se houve a transfecção ou não, né? Então, é uma nova forma de fazer essas proteínas recombinantes também, essas enzimas recombinantes. A gente viu bastante sobre engenharia genética, né? Porém, existe outro tipo de possibilidade, que é a biologia sintética, onde a gente primeiro estuda os organismos, faz simulação dos genes em computador, cria uma sequência artificial e implanta no organismo. Então, aqui a gente não vai retirar de um organismo para colocar em outro, como a gente faz num transgênico comum. A gente vai primeiro selecionar os genes que a gente quer, os genes de interesse que a gente quer, construir isso por bioinformática, né, e depois implantar isso no organismo. Geralmente, esses circuitos gênicos, eles podem ser artificiais, né, e isso é implantado. Então, é outra forma de se fazer a mesma proteína de interesse, caso essa proteína de interesse ou não exista, ou ela seja parcialmente efetiva e precise de outras fontes de material genético para que ela fique totalmente efetiva. Então, a biologia sintética ela nos dá essa possibilidade também. E aí nós vemos na quarta etapa da nossa aula, que é a aplicação das enzimas na área médica. Então,
o potencial farmacêutico das enzimas está muito relacionado a os campos que ela consegue atuar, que são muitos, né? O emprego das enzimas no campo farmacêutico é amplo, uma vez que pode ser usado em protocolos químicos de síntese de fármacos, como princípios ativos em medicamentos e como alvos de inibidores sintéticos. A gente vai ter tanto as enzimas industriais, que a gente utiliza para formar produtos, para obter moléculas, quanto as enzimas especiais, que a gente utiliza para fazer análises finas, análises clínicas, certo? E ambas podem ser aplicadas em dois grandes campos, que são principalmente a cosmética e as análises clínicas, que hoje é o que a gente tem de dois campos de maior aplicação do potencial farmacêutico dessas enzimas. Então, vamos ver quais são as características de uma enzima para que a gente consiga utilizá-la, né, no paciente, na área da saúde. Primeiro, a enzima tem que ter alta atividade e estabilidade em pH fisiológico, claro, porque o nosso pH é fisiológico, em torno de 7, né? Retenção da atividade da estabilidade no soro e em sangue total, porque essas enzimas que são produzidas geralmente são utilizadas nas análises clínicas, então elas têm que se manter estáveis e ativas nesses materiais que são as fontes, né, bioquímicas mais utilizadas aí nos laboratórios de análises clínicas. Tem que ter uma velocidade de depuração sanguínea baixa, claro, né, principalmente quando a gente estiver falando de fármacos. Não serem inibidas nem por seus produtos e nem por substâncias presentes nesses fluidos, porque se elas forem inibidas pelas substâncias que estão presentes nas amostras, elas não vão funcionar. Então, elas não podem ser inibidas por isso. Não necessitarem de cofatores exógenos, né, que eu precise implantar na amostra ou no paciente algum tipo de cofator para que a enzima funcione. Não, ela deve ser suficiente, né? Proporcionarem irreversibilidade da reação sobre condições fisiológicas, né? Porque se ela for reversível, o efeito vai passar, né? Então, precisa que seja uma reação irreversível para que continue o efeito que a gente necessita na amostra ou no paciente. E ter possibilidade de serem obtidas de um micro-organismo não patogênico, porque existem micro-organismos patogênicos que produzem enzimas muito interessantes, mas por eles serem patogênicos, fica muito difícil a gente trabalhar com eles em larga escala, é muito arriscado para quem trabalha, né, para o trabalhador da área da saúde que trabalha nessa produção. Além disso, é arriscado ainda para a pessoa que vai receber essa molécula caso, né, venha algum tipo de toxina, algum contaminante. Então, orienta-se, né, o ideal é que o micro-organismo não seja conhecidamente patogênico ao homem e aos animais. O uso humano e animal dessas enzimas que são obtidas através de processos biotecnológicos segue critérios rígidos de controle da qualidade, claro, né? Porque a gente está colocando o nome das pessoas, a vida das pessoas em risco, né? Então, esses critérios de qualidade geralmente estão relacionados ao grau de pureza, claro, à estabilidade da molécula, às propriedades cinéticas, entre outros efeitos. Um efeito bastante observado é justamente a probabilidade de causar efeitos colaterais. Essas enzimas que são utilizadas no uso terapêutico, elas devem atingir o local de ação, onde precisa agir, naquele receptor, por exemplo, com toda a plenitude de suas propriedades catalíticas, né? Com toda a sua possibilidade de ação. Porém, sem ativar de forma significativa a resposta imunológica do hospedeiro, inata principalmente, né? Porque é aquela linha de frente, não tão específica. Então, se eu utilizo uma enzima e essa enzima ela é reconhecida pelo hospedeiro, que pode ser o humano, né? Como um alérgeno, como um corpo estranho, se não há uma compatibilidade, haverá problemas. Pode haver quadros de inflamação,
pode haver quadros de hipersensibilidade. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando a gente estiver falando de enzimas que a gente vai aplicar no paciente ou que a gente vai utilizar em um pet, né, em um animal, porque tem a parte farmacêutica que está voltada aí à medicina veterinária. Outra coisa que precisa ser observada é justamente a biodisponibilidade dessa enzima quando a gente está falando de enzimas terapêuticas. Por quê? Porque as enzimas terapêuticas são macromoléculas proteicas complexas, cujo sucesso na aplicação depende do modo como problemas, né, são transpostos. Problemas de biodisponibilidade. Por quê? O que é que vai impedir que aquela enzima funcione da forma como ela precisa? Existem vários, vamos dizer assim, vários percalços, não, existem vários desafios que essas enzimas de uso terapêutico vão ter que driblar para poder funcionar da forma correta no nosso corpo. O primeiro desafio está relacionado à reatividade cruzada, né? Ela reagir com outra coisa que não é o que a gente está precisando. De ela fazer com que o sistema imune seja ativado e aí cause problemas ou seja neutralizada. A natureza da fonte de obtenção dessa enzima, as vias de administração, enteral ou parenteral, né? E se é por uma injeção subcutânea, endovenosa, inalação, até de absorção anal. Então, as vias de administração vão ser diferentes de acordo com a melhor biodisponibilidade daquele biofármaco e a transposição das barreiras naturais do corpo, né? Então, existem fármacos, como vocês sabem, que é melhor que a gente faça uma administração enteral, mas e se essa enzima for uma enzima que seja muito sensível àquele caminho que é passado até chegar nos receptores? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque esse biofármaco, que é uma enzima, ele precisa ficar sempre biodisponível, apesar de todas as intempéries que ele vai encontrar no hospedeiro fisiológico, né? O emprego das enzimas como fármacos, que a gente pode considerá-los biofármacos, visa a reposição, geralmente, das enzimas no organismo, que é incapaz de produzi-la endogenamente. Ou seja, geralmente, quando a gente faz o uso de enzimas enquanto fármacos, né? Enzimas terapêuticas, não cosméticas, mas terapêuticas, geralmente a gente utiliza porque o corpo não produz aquele tipo de enzima, ou produz muito pouco, ou produz de forma deficiente, né? Uma enzima com alguma disrupção. E aí, a administração dessa enzima exógena, né? Que é produzida fora do corpo, a administração dessa enzima, que é biocompatível, ela vai diminuir, né, os processos patológicos que são formados a partir da falta dessa enzima produzida pelo próprio corpo. Como é o caso da lactose, né, das doenças celíacas. Você tem uma série de enzimas que estão faltando, que não estão mais presentes, e aí aquele metabólito ele começa a causar danos, né, onde ele não deveria. O problema é quando essas enzimas elas se tornam um verdadeiro alérgeno para o corpo, né? Como eu falei antes, quando essas enzimas que são adicionadas, que teoricamente são biocompatíveis, elas começam a demonstrar um certo grau de reação com o corpo, reação imunológica. Então, isso tem que ser muito bem observado. Essas enzimas de uso terapêutico, elas não podem reagir com o nosso sistema imune. Elas têm que ser compatíveis como se fosse uma enzima produzida por nós, para que ela atue da melhor forma possível, né?
E aqui, só mostrando alguns exemplos de enzimas terapêuticas. Elas são utilizadas em diversas áreas, né? Como auxiliares digestivos, né? Como a alfa-amilase, a pancreatina, a bromelina, a lipase, a lactase, enfim, todas as enzimas que auxiliam a pessoa a digerir determinados alimentos que ela não conseguiria ingerir porque ela não produz determinadas enzimas. Doenças enzimoprivas, né? Quando a gente tem privação de algum tipo de enzima. Nós temos a síndrome de Gaucher e a síndrome de Fabry, que tem deficiência primeira da glicocerebrosidase. Inclusive, essa doença de Gaucher, ela é alvo, né, da Universidade de Fortaleza. Lá eles trabalham bastante com cabras transgênicas e que a cabra, no seu próprio leite, ela produz a glicocerebrosidase, a gluca, né, é a cabra que produz, e aí esse leite ele é purificado, purifica-se o biofármaco e esse biofármaco é utilizado. Então, quem produz, né, são células animais, só que não estão em bioreator, estão num reator vivo, né, que é a própria cabra. Temos agentes trombolíticos também, como streptokinase, uroquinase, para ajudar nesses problemas, né? Cicatrizes de feridas, na verdade, cicatrizantes de feridas, né? Como a fibrinolizina, a quimiotripsina, podem ser utilizadas para auxiliar esse processo de cicatrização. Moléculas anticancerígenas, também, como a própria neuraminidase, toxina diftérica, enfim, e anti-inflamatórias, papaina, colagenase, tripsina, até a própria superóxido desmutase. Então, existe uma série de utilizações, né, dessas enzimas que podem ser produzidas em laboratório e não necessariamente extraídas dos tecidos onde elas são normalmente formadas, certo? Aqui só mostrando para vocês enzimas encontradas em formulações comercializáveis, porque algumas enzimas que são produzidas, elas não podem ser comercializáveis em farmácias, drogarias, né? Isso que eu quero dizer. Então, existem algumas que são de uso hospitalar estrito por causa dos seus efeitos colaterais, né? Então, precisa estar no hospital para driblar esses efeitos, né? Então, cada tipo de enzima vai ter uma indicação. E tá vendo que essa enzima aqui, ó, streptokinase, que é utilizada, que é vendida em formulação medicamentosa, o uso dela indicado é hospitalar por causa dos efeitos colaterais e também vamos dizer assim, do tratamento. É indicado para ajuda no infarto agudo do miocárdio. Então, você não vai ficar em casa, estou infartando, vou tomar aqui uma streptokinase. Não, não é assim. Você geralmente já está numa unidade de pronto atendimento e tudo. Mas existem outras formas que são vendidas nas drogarias, né? Drogarias especializadas, né? Que tem um amplo espectro aí de biofármacos. Quando a gente fala de análises clínicas, que é a outra vertente, né? A gente falou do uso terapêutico, mais farmacológico. Agora a gente vai falar das análises clínicas. Essas enzimas são utilizadas como reagentes para dosar determinadas substâncias em amostras de fluxos corpóreos. Quando você quer saber quanto de glicose você tem, quando você quer saber como é que está seu triglicerídeo, como é que estão seus marcadores para fígado, para rins, né? Então, você vai fazer o quê? Vai fazer uma coleta sanguínea e lá no laboratório eles vão processar essas amostras a partir de enzimas que vão indicar se existe aquela molécula, se aquela molécula não existe, se aquela molécula está em alta, se aquela molécula está em baixa, né? E a dosagem de determinadas enzimas presentes em amostras também
é utilizada. Tanto são utilizadas enzimas para detectar substâncias, quanto são utilizados métodos de quantificação de enzimas, né? Essas enzimas podem ser utilizadas em métodos de diagnóstico como enzima imunoensaios, como ELISA, né? Na verdade, esse nome ELISA aqui está incorreto, deixa eu ajustar aqui rapidamente, para não ficar errado. Como ELISA, que são aí utilizados para detectar outras substâncias, né? Então, as características das enzimas analíticas, né, que são as enzimas utilizadas nas análises clínicas, elas precisam estar disponíveis em alto grau de pureza. Então, quando elas forem produzidas em bioreator, aqueles processos de purificação, eles têm que ser feitos com bastante cuidado. Elas precisam ter uma altíssima atividade específica, para não ter, né, reação cruzada e acabar dando um falso positivo ou falso negativo para aquele paciente. Serem estáveis em condições de tanto de ensaio quanto de armazenamento e serem solúveis, né? Porque a solubilidade está relacionada aí com a capacidade de aquela molécula ter acesso, aquela molécula enzimática, analítica, ter acesso aos produtos que precisam ser quantificados naquele sangue, naquele soro. Terem suas atividades medidas de modo simples, rápido e sensível, que isso é muito importante. A gente já faz a coleta de manhã, de 7 horas da manhã, de meio-dia, a gente já tem o resultado. Isso quer dizer que a medição dessa atividade enzimática é feita de forma simples, rápida, com a sensibilidade esperada e de forma rentável para a empresa, né? Estarem ausentes na amostra do fluido biológico em análise, claro, porque se elas estiverem presentes na amostra, a gente não vai ter o resultado de fato, porque elas já estavam lá funcionando teoricamente, né? Seu substrato e eventuais inibidores estarem ausentes sob análise, né? O que é que isso quer dizer? A gente tem que ter o substrato da enzima na análise, porém, inibidores eventuais não devem estar presentes na amostra, nem no processamento dessa amostra, porque se ela for inibida, a enzima analítica não vai conseguir funcionar. E devem reter a atividade após imobilização, caso precise utilizar alguma imobilização, como é o caso daqueles microchips que a gente viu nas aulas anteriores, certo? E aí, a gente tem as enzimas utilizadas na área cosmética. Essas enzimas, nós vimos enzimas terapêuticas, vimos enzimas analíticas e agora a gente viu enzimas cosméticas. Essas enzimas cosméticas, elas tanto podem agir como agentes diretos ou indiretos. Os agentes diretos são utilizados para obter determinado efeito e os agentes indiretos, as enzimas são alvos de substâncias ativadoras ou inibidoras, né? Substâncias que estão presentes lá no organismo das pessoas. Então, tem tanto os efeitos diretamente, como indiretamente, quando essas enzimas elas são alvo de outras substâncias presentes na pele da paciente, na barriga, enfim. Então, qual é o uso, né? Temos enzimas de uso direto aqui. As proteases, elas quebram proteínas, né? Então, para que elas servem? São produtos para limpeza. Limpeza de quê? Limpeza profunda na pele, tratamento de acne, tratamento de caspa, descamação da pele, tratamento de estrias, também na limpeza de dentaduras. Essas enzimas de uso cosmético, quando a gente pensa em cosmética, né, a gente pensa só em pele, cabelo, unha, mas o sorriso também é uma parte muito importante da nossa estética. Então, muitas enzimas elas são utilizadas para produtos de limpeza de dentaduras, de próteses, enfim. Superóxido desmutase e catalase combatem o envelhecimento da pele pela eliminação dos radicais livres. A gente sabe que os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, elas são causa do nosso envelhecimento, da nossa pele, do envelhecimento das nossas células como um todo. E a eliminação dessas espécies reativas de oxigênio, elas são, né, interessantes aí para a gente inibir o envelhecimento precoce, por exemplo.
glicoamilase e glicoceoxidase, nome é difícil, né? Colutórios ou dentifrícios são utilizados na área odontológica para remover ou prevenir a placa bacteriana. Lactase, óxido resultado, peroxidase e uricase são utilizados em produtos para tingir cabelo. E a hialuronidase é associada à lipase para auxiliar no tratamento da celulite. Fosfatase alcalina, estimulante da proliferação de fibroblastos. E lipase, protease e amilase, diminuição da oleosidade da pele. Então, tem vários tipos de enzimas que podem ser utilizadas para driblar alguns efeitos indesejados em termos de estética, né? Enzimas alvo de ativadores, né? Que é aquele outro classe, a classe indireta. O que acontece? As enzimas metaloproteinases da pele, a inibição dessas enzimas é feita para reduzir a hidrólise de proteína, como colágeno e elastina. E essas proteínas, o colágeno e a elastina, elas são importantes para a manutenção do aspecto jovial da pele, né? Do viço na pele. Então, é muito interessante que isso é bastante utilizado, né? Para o estudo e o enzima das enzimas dos nossos próprios tecidos, né? A 5-alfa-redutase, inibição é inibida, né, para regular a secreção sebácea, para quem tem problema de oleosidade. A tirosinase, com substâncias despigmentantes. A dopa-oxidase, na verdade, ela não é inibida, ela é estimulada. Ela favorece o bronzeamento, favorece a produção de melanina, né? Lipases, ajuda a moderação das atividades como citrato de trietila, lactato de etila, reduzindo o mau odor da transpiração. Isso é bastante interessante. E peroxidases e oxidases em geral, conservantes de estabilização de formulações cosméticas. Então, vejam que tanto a gente tem enzimas que são adicionadas para fazer alguma ação, como a gente tem a adição de inibidores e de estimuladores das próprias enzimas que nós produzimos no nosso corpo. E isso vai diferenciar as diferentes, né, abordagens de cosmecêuticos, de produtos farmacêuticos que a gente vem a utilizar na parte de farmácia estética. Quais são os pré-requisitos, né? Assim como na parte de enzimas analíticas a gente tem alguns pré-requisitos para a utilização de enzimas, aqui a gente também tem na área cosmética. Estabilidade no uso de prateleira, no tempo de prateleira e no uso pelo consumidor, né, depois que é aberto. A atividade da enzima não deve ser alterada pelos componentes da formulação cosmética, que são vários, e isso é um alvo de estudo, né? Porque muitos componentes das formulações podem inativar essas enzimas que são muito sensíveis. E o uso tópico dessas enzimas não deve ocasionar, claro, reações tóxicas, irritantes, sensibilizantes, ou seja, não deve estimular o nosso sistema imune, nem deve degradar tecidos, causar lesões teciduais, que não estejam relacionadas ao tratamento para o qual é destinado aquele produto cosmético, né, guarnecido, incorporado com enzimas. E é isso, pessoal, a aula era essa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem